Tô aqui com ele, Pastor Flavinho. Bem-vindo mais uma vez. Pra galera já ficar mais inteirada da sua história com Cristo. Como começou, cara, essa história? Cara, eu me converti aos 17 anos. Minha mãe já era cristã, minha irmã, meu irmão também já era cristão. Então faltava eu, meu pai e meu irmão. Minha irmã tinha 12 anos e minha irmã pregava o evangelho. E ela começou a evangelizar todas as meninas da sala dela, a escola. Tu tinha 17 e ela 12? Isso, 17 eu me converti. Eu tinha 16 na época quando ela abriu esse pequeno grupo. Então, a ponto da diretora chamar ela, que ela estava pregando muito dentro da escola. Beleza, eu não era cristão, desde cedo mexia com muita coisa errada, uma vida muito promíscua. Só que eu comecei a ver a diferença dela, da minha mãe, na minha casa. Então, eu ia pra balada, eu fazia algumas coisas, eu falei, caraca, as mesmas meninas um pouco mais velhas do que a minha irmã, com a vida totalmente errada, e eu vendo o exemplo de cristã dentro de casa. Ponto. Aí começou a despertar esse desejo pela influência da minha família. Na época eu não tinha carteira, meu pai sempre deixou dirigir cedo, então era eu que levava minha irmã na igreja. Deixava eu ir sem carteira porque era coisa de 5, 6 quarteirões. Os amigos da igreja dela começavam a ir lá em casa e tudo. Mas ok, mas aí um dia eu tive uma experiência com Jesus. Eu tinha já 17 para 18 anos. Eu estava dentro de um carro, esse carro foi roubado. Quando esse carro foi roubado, esse carro era da minha mãe, um carro todo financiado, aquela coisa louca, e eu todo errado. Antes de ligar para a polícia, antes de ligar para meu pai, eu me ajoelhei na rua e eu falei, Jesus, há muito tempo o Senhor está me chamando. Eu faço uma aliança que hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Mas se eu posso te fazer um pedido, só que o Senhor encontra esse carro para mim, mas eu nunca mais saio da sua presença. Ponto. Poucas horas depois encontramos o carro totalmente perfeito. Aí eu fui, nunca mais. Nunca mais. Logo foi com o carro ainda? Foi com o carro. E logo me batizei e abri um pequeno grupo na minha casa que sempre amei. Isso na Lagoinha? Não, já era na Lagoinha? Era uma igreja antes da Lagoinha. Eu tô na Lagoinha tem 6 anos. Isso já tem 14 para 15 anos que eu me converti. Então, logo que aconteceu isso, eu fui ser cuidado de um pequeno grupo, discipulado, mas logo eu já me batizei, já abri minha casa com 5, 6 meses de convertido, eu já era um líder de pequeno grupo. Isso era em mês de setembro, eu me converti em maio, abri em setembro, e antes da virada eu já tinha multiplicado aquele GC ali 6 vezes. Então, aí eu já queria pregar o evangelho para todo mundo, aí só que cursando educação física, porque eu entrei... Aliás, você é formado em educação? Sou formado, não parece não. Queria ser influente no lugar onde Deus estava me colocando. Eu queria me formar cedo, por isso que eu entrei na universidade, apesar de uma vida muito promíscua, mas sempre tive muita visão de crescimento, de correr atrás, de trabalhar desde cedo e tal. Entrei na faculdade aos 17, logo me tornei líder na igreja, a liderança principal do pastor, com 1 ano de igreja, ok? Logo assumi os jovens, com 21 anos, eu tinha 4 anos de convertido, foi quando eu tive uma experiência com Jesus. Eu tinha na época 53 pequenos grupos, liderava uns 500 jovens, e foi quando eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava no 8º período, no último período, para me largar tudo, e era para me viver a vida vocacionada. Eu lutei porque eu não queria ser pastor, então já fui para tempo integral na igreja, servi em tempo integral, trabalhar, auxiliar. Aí eu lutei, mas aí eu tive essa experiência porque eu não queria. Tive uma experiência numa madrugada de muita dor, como se fosse uma cólica, e eu não sabia o que era. Aí eu fui para onde era o meu lugar de devocional, onde eu tive uma experiência com Deus, e eu ouvi a voz de Deus dizendo, falei, Senhor, o que é isso? Que dor é essa? E ele disse para mim, são como dores de parto, que a partir de hoje eu te chamo para gerar filhos. Eu falei, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou, larga tudo. Eu falei, mas eu nunca pedi para fazer um nada na igreja. Eu não vou virar para o meu pastor e vou falar assim, eu quero trabalhar na igreja, eu quero ser um pastor. E Deus falou comigo assim, deixa que com o seu pastor eu falo. E eu falei, mas o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, só não vai trabalhar amanhã, esteja no primeiro horário no gabinete do seu pastor. Foi o que eu fiz. Quando eu entrei no gabinete, eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor, uma coisa que aconteceu comigo essa madrugada. Ele disse para mim, não, Deus já falou comigo. Aí eu comecei a vida vocacionada, já era um pastor de jovens, ok. Eu fiquei nessa igreja 9 anos, até o momento que eu recebi esse convite para estar na Lagoinha, né, devido a uma situação bem delicada com os meus pastores. E eu fui então para a Lagoinha começar a servir a convite do pastor Márcio,
Olha que legal. Cuidou da época dessa situação. Você sente que essa tua resposta ao chamado de Jesus no dia da dor de barriga, você sente que tem peso para centenas de jovens hoje? Como é que isso é dentro de você, cara? Cara, eu percebo que a raiz, a essência de tudo é você conseguir ouvir Deus de forma clara. Nós estamos falando, né, sobre a comunicação, porque existem vários tipos de silêncio. Existe o silêncio que realmente Deus não está falando, mas existe o silêncio que Deus está falando, mas a gente não está ouvindo. Então, para nós é silêncio. Então, quando a gente vence essa barreira, obviamente, via relacionamento com Deus, e se constrói um relacionamento, tudo que chega de Deus é audível, é claro, é com convicção. Então eu tinha uma convicção e mergulhei, sempre tomando um cuidado, ter a motivação correta. Na época, desde que assumi esse papel de liderança, a igreja era a maior igreja do bairro, dos meus pais. Então sempre com essa posição, mas sempre muito centrado, sempre com muita humildade, com muita simplicidade. E com certeza, o fato de eu ouvir, obviamente, reflete muito hoje. Eu só consigo viver o que eu vivo e só vou conseguir viver o que Deus tem para amanhã por causa daquele dia que eu ouvi Deus, por causa daquela experiência. Você falou uma frase muito interessante hoje ali, pastor, que foi o seguinte: só há transformação quando há verdade na comunicação. Sim. Essa verdade está completamente ligada ao Evangelho? Exatamente. Só é verdade se for evangelho. Porque senão é boa vontade, é educação, convicção humana. Pode ser bonito, pode trazer emoção, mas não tem transformação. O que o mundo precisa é do evangelho. E nós temos uma potência muito grande na nossa mão, que são as mídias. A igreja perdeu a influência porque falhou na comunicação. Falhou por quê? Porque deixou de comunicar a verdade e passou a comunicar o que é humano, a glória humana. Eu consigo porque eu sou forte, eu alcancei porque eu sou trabalhador, eu alcancei ou eu cheguei nesse patamar porque eu consegui, porque eu conquistei. Então é uma linha muito tênue que a gente anula Deus. Quando Deus não está na história, não tem a influência bíblica. Para vivermos os atos, né, e olhar para aqueles caras que de fato nos inspiraram, só faltam os atos? Cara, atos regado, vamos dizer assim, envolvido, regado pelo Evangelho. Mas quando eu falo pelo Evangelho, eu falo tudo que envolve, pela unção, pela presença do Espírito, por um relacionamento, por uma pureza. Os atos só serão atos que glorificam se forem atos regados por Ele, vamos dizer, que seja uma verdade dele. Por isso que a mídia, sem Ele, é uma capa, tem prazo de validade, não é algo que permanece. O pastor Márcio, ele vai dizer uma frase que é famosa aí no Brasil, em vários lugares: é como termina é que se conta. Então tem muita gente que começa, mas por perder o relacionamento, perder essa presença, essa motivação correta, se perde no meio do caminho e aí não gera influência. E você diz por ser uma geração instável? Por ser uma geração imatura, uma geração egocêntrica, lideradas por líderes que não são cristocêntricos. Então, você gera segundo a sua espécie. Se você não é o que a ovelha deveria ser, ela nunca será. Nunca será. Então, creio que Deus está fazendo, Ele é soberano, Ele está levantando pessoas, tem pessoas no Brasil inteiro, se Deus quiser, sendo levantadas, né? Vejo vários dos pregadores que vieram, que estão aqui, participaram da conferência, são homens, mulheres que estão sendo levantados com uma verdade mesmo, são jovens, mas são maduros, são cristocêntricos, não pregam um evangelho raso, superficial, não pregam o evangelho da prosperidade, que é elevar o homem e deixar Deus de lado, mas é um evangelho que o homem tem sim a sua parcela, mas somente por causa da misericórdia e que elevam Cristo. Um recado pra galera da Ondadura que quer ser pastor. Não só da Ondadura, porque isso aí vai rodar o mundo aí que, né, enfim, quando colocar o nome Pastor Flavinho no YouTube já vai aparecer esse cara aqui de Florido hoje, todo estiloso. Bom, primeiro, galera da Ondadura, vocês são uma igreja que inspira. Vocês são uma igreja discipuladora, uma igreja que discipula. O caminho pastoral é um caminho de discipulado. Pastor não é título, pastor é paixão, pastor é quem cuida. Muita gente querendo pregar para 1000 se não cuida de um GP.
se não cuida de 5, de 10, de 15, né? Que não discipula um. Então o caminho pastoral, primeiro, tem que ter convicção, essa convicção tem que vir de uma experiência, a experiência é importante. Tem que ter maturidade, tem que ser exemplo entre os fiéis e o ministério tem que ser conduzido unicamente pelo Evangelho, onde Cristo é o centro e onde o Espírito Santo é aquele que dá a direção, que é Ele quem nos convence, é Ele quem nos direciona, né? Então, você que anseia esse ministério, que a Bíblia vai dizer, né, o episcopado, faça com a motivação correta, nunca para a sua glória. Ministério é igual casamento, pode ser o melhor lugar, mas pode ser o pior. Você pode estar morrendo de vontade de chegar em casa, mas se seu casamento não é bom, pior lugar que você quer estar. Ministério é dessa forma, não é glória. É serviço. Pastor Flavinho da Lagoinha Savassi, senhoras e senhores. Deus abençoe.